Existem conversas que informam, existem conversas que transformam. Aqui a gente abre espaço para aquilo que muitas vezes fica escondido até da própria mãe. As dúvidas que ela sente, mas não sabe se deveria questionar, os medos que aparecem mesmo quando o filho está seguro dentro de casa e as decisões que ela toma tentando proteger, sem perceber os riscos que não são visíveis. Eu sou Maiana Mustafa, psicanalista integrativa, especialista em saúde mental materna, e este é o podcast Conversas que Curam, um espaço de escuta, consciência e transformação para o universo materno e para a alma feminina. Mães, sejam muito bem-vindas! Existe algo acontecendo hoje dentro de muitas casas que não faz barulho, não deixa marcas visíveis, não levanta suspeitas imediatas, mas atravessa telas, atravessa as portas fechadas e entra exatamente onde a gente acredita que nossos filhos estão mais seguros, no próprio quarto. E talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza: o perigo não está só lá fora. Pode estar conectado ao Wi-Fi da sua casa. Hoje, uma criança não precisa sair de casa para ser acessada. Ela só precisa estar online. E isso não é sobre pânico, mães, é sobre realidade. Porque enquanto muitos pais acreditam que seus filhos estão apenas jogando, assistindo vídeos ou conversando com amigos, existe um outro lado na internet que aprende a observar, se aproximar e muitas vezes a conquistar essa criança emocionalmente, antes de qualquer outra coisa. E aqui existe um ponto que quase ninguém tem coragem de falar para você. Muitas dessas aproximações não começam com violência, começa com atenção, com escuta, com algo que muitas vezes essa criança não está encontrando dentro de casa. Isso não é para te gerar culpa, é para te gerar consciência. Porque se existe um espaço emocional vazio, alguém pode ir lá e ocupar. E no meu consultório eu escuto mães preocupadas com comportamento, com irritação, com isolamento, mas que ainda não perceberam que muitas vezes existe um mundo acontecendo na vida digital dessa criança que elas não conhecem. E foi exatamente por isso que eu escolhi trazer esse tema hoje. Porque talvez o risco que hoje a gente tenha entra em silêncio e a gente imaginava que antes acontecia na rua. Hoje o risco é na tela. E para essa conversa, eu trouxe uma convidada que não fala a partir da teoria. Ela vê, ela investiga, ela acompanha casos reais. Ela é agente de Polícia Federal lotada há 6 anos na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e conhece como poucas pessoas o que realmente acontece nos bastidores desse mundo, que a maioria das famílias nem imagina que acontece. Ela é responsável pela análise e repressão de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Também é colaboradora no projeto Guardiões da Infância, que visa a proteção de crimes cibernéticos cometidos contra crianças e adolescentes por meio de palestras educativas voltadas a crianças, pais, educadores, conselheiros tutelares e demais integrantes da rede de apoio e proteção à criança. Ai, que felicidade no meu coração, senhora Renata! Meu Deus. Faltou mãe de Marina e paciente sua. Faltou esses dois. Detalhe importantíssimo. Maior, pois Porque é. também é mãe e é minha paciente. Ai, que linda! Seja bem-vinda, viu, Renata? Obrigada. E aí, por que quando a gente vai falar de casos, né, que acontecem muito fortes, assim, e a gente fala isso de um lugar de teoria, sabe, Renata? E quando eu pensei nesse episódio, falei, gente, eu posso falar muito da teoria, Sim. mas eu acho que pode se trazer aqui um impacto para que as famílias, elas comecem a dar realmente atenção a esse acesso à internet, que nós estamos facilitando, de alguém que vai te contar o que está por trás disso, os bastidores, do que... Renata vai trazer para vocês hoje a consequência de seu filho ficar no celular hoje, sem supervisão. E aí, Rê, eu quero que a gente comece com algo que as mães hoje sentem que estão seguras, né? O filho está ali, né, com acesso à internet sem supervisão. Conta para essas mães, elas estão realmente assumindo um risco real? Totalmente. Hoje, vamos botar na nossa geração, né? O risco estava na rua. Não era, O risco estava dentro de casa. Renata. O ladrão vai te pegar, não era Pois coisa é. assim da rua? Olha, aquele tiozinho que fica no parque olhando para as crianças de uma forma esquisita, que passa dentro do carro olhando as crianças, né? Às vezes era dentro de casa com familiares, que ainda tá? Esse perigo real, né? Na rua, dentro de casa, com familiares, com professores,
com qualquer um. O risco real, a gente precisa ainda estar atento sempre. Existe, né? O presencial ainda existe, não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Porque esse tá aqui. Esse é o que ainda produz as maiores consequências psicológicas, né? Perfeito. Porque ali é a produção real do abuso. Perfeito. Né? Ali você tem o contato físico do abuso. Essa configuração, né? Isso. Então, assim, não vamos esquecer o cuidado no mundo real, né? Fora o mundo digital. Só que com essa mudança de geração, essa mudança de comportamento da sociedade, né? Onde se entrou a internet, onde se entrou um celular, onde se entrou essa nova tecnologia, inverteu, né? As pessoas com medo da rua colocaram as crianças dentro de casa, achando que dentro de casa, no quarto, elas estariam seguras. E deram protegidas. E deram o que para ela? Acesso ao mundo. A internet é uma janela. É uma porta aberta para o mundo, né? Então, se seu filho tem um celular e está dentro do quarto, sem nenhum controle dos pais, ele está em comunicação com o mundo. Ele está exposto a qualquer tipo de risco, né? Ele está exposto a pessoas que sabem exatamente que ele está ali, sozinho, sem acompanhamento de ninguém, e vai acessá-lo para poder cometer crimes em relação ao seu filho. Percebe que Renata traz algo muito potente? As pessoas sabem que seu filho está ali vulnerável. Que a potência disso aqui é algo tá previsível, né, Renata? Tipo assim, quem comete esses crimes sabe dessa previsibilidade, tipo, se ele tivesse supervisão, eu não estaria fazendo o que eu poderia fazer, né? Perfeito. E aí eu vejo muito que a mudança brusca da forma como o mundo está caminhando nesse acesso, eu sinto que as famílias talvez estejam criando uns filhos para um mundo que não existe mais. Você consegue sentir isso também, Renata? Perfeito. O que a gente tem que alertar é assim, o crime, ele nunca começa ali no mundo virtual, tá? Começa de uma desestruturação psicológica da própria criança. Sensacional. Né? Então, assim, uma criança que não tem acesso aos pais, uma criança que não tem um ambiente seguro em casa, uma criança que não tem amigos, uma criança que não tem uma segurança emocional de lidar com o mundo real, ela vai se refugiar no mundo virtual. E ela se refugia nesse mundo de uma forma mais carente possível, porque ela não se identifica com nada que está externamente. Ela não tem suporte da família, ela não tem amigos, ela não tem estrutura emocional, e ela entra nesse mundo completamente aberta, né? E os criminosos sabem disso. Eles sabem que a estrutura psicológica das crianças hoje, infelizmente é uma realidade, na sua grande maioria está adoecida. Esse mundo adoeceu as crianças, né? E o adoecimento que a gente percebe hoje nas crianças advém de um adoecimento dos próprios adultos, né? Perfeito. E aí quando ela falou assim, ó, realmente as famílias hoje, né, criam as crianças, né, tá vivendo nesse contexto de um mundo que não existe mais, né, exatamente por causa da vulnerabilidade emocional que essas crianças estão experimentando. Então, os criminosos, eles encontram e abordam essa criança, só para a gente detalhar mesmo, que você já começou a trazer bastante informação do porquê que isso acontece. Ou seja, o porquê que isso acontece, tem um criminoso que já sabe como fazer, por que ele consegue envolver a criança, né? Então, ele aborda e ele encontra a criança escolhendo perfis específicos, ele sabe como ele vai fazer, por que ele vai fazer. Existe um roteiro, como se fosse um roteiro dessa aproximação assim, Renata? Não existe um perfil, né, do criminoso, mas sim, existe um perfil da criança, que ela é escolhida. Da criança. Da criança. O perfil da criança ele já sabe, é aquele perfil X. Pronto, ele vai saber que é uma criança que está há muito tempo no jogo. Ele entra, aquela criança está disponível no jogo ali o tempo inteiro. Ou seja, que vai rapidinho e sai, ele não... Não, ou que entra e só vai entrar uns dias depois.
entendeu? É diferente de uma criança que ele entra ali no jogo e ela vai estar sempre presente. Olha, essa criança passa muito tempo na tela. Muito provavelmente é uma criança que não tem um controle parental. É uma criança que não tem a supervisão de ninguém. Aí ele se aproxima, chama para jogar. E essa aproximação, quando eles fazem exatamente para buscar essa conexão do que não, ele não está encontrando no mundo físico real, né? Exatamente. Que é uma criança que tem... Renata trouxe algo muito importante para a gente como família aqui. Se nossas crianças não aprendem a fazer construção de relacionamento real, ela leva esse déficit para dentro de uma tela. Perfeito. E como os criminosos sabem disso, ele primeiro vai ver quem está mais disponível ali. E aqui ele começa com a aproximação, vou jogar com você, ou seja, eu me importo com você, eu quero estar junto de você. Aquilo que o déficit da realidade não tem, né? Perfeito. Então ele começa, Renata, se aproxime e depois... Ele se aproxima, ele chama para jogar. Antes, é algo muito preocupante também, que a gente vai conversar sobre isso, não vou aprofundar agora, mas vou alertar já. Antes, eram perfis criados por maiores de idade, tá? Sem idade, maiores de idade, que estavam ali realmente para se relacionar abusivamente com menores. Hoje, são menores se relacionando de forma abusiva e violenta com menores, tá? Mas é um alerta. Tem mudado. Tem mudado. A gente vai falar isso mais pra frente. É para que vocês saibam que a nova geração já está fazendo aquele déficit que faltou do relacionamento, porque se eu tive dor, o que eu faço? Eu passo para frente, né? Perfeito. A gente vai conversar disso lá na frente. Então, essa criança, ela é acessada por essa pessoa que vai iniciar, nossa, você joga muito bem, nossa, como você é bacana, olha, eu te entendo, eu tô do teu lado, então, eu sei o que você tá passando. Nossa, ela começa a seduzir, a dizer, eu vejo você. Você é bonita, você não quer namorar comigo? Nossa, Renata. Eu te acho tão bonita. Normalmente vai ter a mesma idade, né? Supostamente, porque são perfis fakes na maioria das vezes. E se aproxima e inicia um relacionamento amoroso com essa criança. Através desse relacionamento, vai ganhando a confiança, cada vez mais confiança, e pede, poxa, você não pode mandar uma foto para mim? Aqui começou, né, Renata? Aqui já começou. Já foi. Uma foto, mas que tipo de foto? Ah, primeiro mandou uma foto só de você, mandou. Poxa, vamos ter uma aproximação um pouco mais íntima? Entendi, gente. Manda uma foto de uma região mais íntima sua que eu mando de uma região minha. E a partir do momento que a criança manda essa foto de qualquer região íntima, ali começa uma sequência de extorsão. Ali começa uma sequência de violência contra aquela criança. Como é essa extorsão, Renata? Assim, para as mães entenderem na prática. Então, assim, só pelo fato de enviar a foto de uma parte íntima, já se configura aqui, então, um crime? Já é crime, né? Já é crime. Já é crime. E esses pais, aqui eu já, mergulhando aqui, esses pais respondem por isso? Se a criança... O crime, na verdade, vamos lá. O crime aqui, na verdade, não é a criança que está enviando. O crime aqui, na verdade, vai ser... Quem está recebendo, né? A pessoa. A criança, ela está sendo abusada. Perfeito. Tá? Perfeito. A pessoa que está fazendo isso com a criança que está cometendo o crime. E o pai e a mãe entra aqui, eu tô trazendo isso até porque você pode estar assustado aí e dizer assim, meu Deus, será que eu respondo por isso? Como é que funciona isso? O pai e a mãe que tem essa criança que envia a foto, qual é a consequência disso? Além, lógico, que já está aqui muito dolorido, essa criança se sentir abusada. A dor. Fica o buraco gigantesco. A dor, gigante. Não protegi, o que foi que eu deixei de fazer. Perfeito. É muito... E aí, Renata, quando você olha para esses casos, o que mais te assusta é a facilidade que essa família libera o acesso? O que mais te assusta hoje? A facilidade. Eu acho que a falta de informação. Talvez, né? Eu sou uma pessoa que, apesar de lidar com isso diariamente,
eu sempre acredito na falta da informação. Eu vou pelo lado do positivismo, sabe? Que as famílias não Não, sabem. as famílias não estão informadas, porque se tiverem informadas, não vão dar tanto acesso às crianças. E esses crimes acontecem porque a criança está com acesso à tecnologia. Perfeito. A facilidade do acesso à tecnologia, na sua visão, o que é mais perigoso, assim, o que mais é assustador, é a facilidade que a criança tem à tecnologia ou essa falta de confiança, sabe? A tecnologia é necessária, né? A gente não tem como... Não tem mais, né? Não tem como você fugir disso. Infelizmente. Eu acho que agora cabe à sociedade criar leis que regulem isso. Como está acontecendo, né? O ECA digital está aí. Graças a Deus. Bom, né? Então, assim, os países estão começando, a sociedade como um todo, está começando a despertar. A nossa geração viveu uma fase com nossos filhos em que era tudo muito novo. A gente não sabia como lidar, né? Vinha informação, a gente via que estava todo mundo entrando nessa onda e a gente ficou com medo de deixar nossos filhos de fora, né? Ou a gente permitia que nossos filhos tivessem acesso a essa tecnologia, ou a gente criava eles em uma bolha e completamente dissociado do contexto, né, da sala de aula, do contexto dos amigos do prédio, né? Seria um estranho no ninho. Verdade, sem pertencer. Sem pertencer. Então a gente deixou nossos filhos expostos a algo que só agora a gente está tendo a resposta do que aquilo ali veio a influenciar na vida das crianças. As consequências agora estão batendo na porta reais, né? Seja a nível cognitivo, seja a nível emocional e seja a nível físico. Físico, né? Seja a nível de segurança mesmo, né? E por isso que eu acredito que é falta de informação, porque isso tá vindo mais à tona agora. Eu trabalho com isso há 7 anos. E eu digo para vocês, hoje eu faço isso toda palestra que eu vou dar. A gente tem um sistema na Polícia Federal que a gente recebe reportes de todos os provedores, né? E hoje eu entrei e de janeiro até a data do dia 21, eu tenho no meu sistema 18 mil casos. Não são 18 casos. São 18 mil casos. Eu vou beber uma água. 18. Ó, gente, até Igor que tá do lado de fora, porque pai ficou chocado. Você tem ideia, Igor? 18 mil casos, gente. Eu vou beber uma água porque é um negócio assim. Vocês têm ideia o que é isso? 18 mil casos registrados. E fora o que não tá registrado, né, Renata? Pois é. Vocês têm ideia do impacto disso? Então, assim, já para que a gente comece a dizer, peraí, famílias, vamos acordar. Qual é o erro lá na delegacia, Renata, que você observa, que os pais cometem para viabilizar e permitir que esse crime, por exemplo, aconteça? Qual é o principal erro que você, quando está ali diante de uma família que você começa a investigar, que você percebe que essa família cometeu aqui? O que a gente começou a falar, Mike, é a falta de... Eu falo muito nas minhas palestras, que é assim, seja o adulto de confiança de seu filho. Eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. Porque até se estiver acontecendo alguma qualquer coisa, ele vai vir a você e vai te alertar. Porque ele vai correr risco, sim. Entendeu? Entendi. Mas se ele tiver em vocês, pais, em você, mãe, adulto, o adulto dele de confiança, né? Se vocês tiverem uma conversa franca, se vocês tiverem um acesso e um suporte emocional, uma relação bacana entre vocês, ele vai achar estranho alguém se aproximar dele, porque você já conversou com ele sobre isso. Ele não tem essa carência emocional. Ele não tá tão disponível assim para Não tá, então ele vai falar, tem alguma coisa errada aqui. Então, mãe. Então a instrução e esse vínculo potente formado com a criança faz com que a criança até perceba que aquele tipo de relacionamento não é um relacionamento normal. E ela vai dizer, ai pai, eu tava jogando, né? Perfeito. E aconteceu isso aqui já poderia realmente ser a informação necessária para não acontecer nenhum crime, né, Renata? Perfeito, exatamente isso. Porque uma coisa que eu vou diferenciar aqui, e o que tem alertado a gente é o seguinte, as crianças vítimas
na grande maioria, são crianças vindas de famílias disfuncionais, infelizmente. E é bom, Renata, trazer isso, Tá. porque certamente isso choca ela quando está atendendo ali as famílias que chegam muito debilitadas, que devem chegar extremamente doloridas do porquê. E quando essas famílias chegam para você e que você já conhece por atender muitos casos, vocês ouviram que de janeiro até agora é 18 mil, imagine a quantidade que essa mulher não trabalha, né? Ela que o diga. Para que vocês comecem a perceber o seguinte, que essa ausência de vínculo, né, ela termina desdobrando para o seu filho cair na mão de um criminoso, né? E eu acredito que quando você recebe essa família toda emocionalmente destruída porque aconteceu um crime como esse, porque a criança está destruída, essa família está toda destruída, quando você recebe e você sabe que está faltando esse vínculo aí, né? Como é que você consegue lá, tipo assim, conversar com essas famílias, sabe? Como é que isso aparece configurado assim pra você, Renata, sabe? Tipo assim, aquelas famílias chegam ali debilitadas e o ponto que você sabe falta um vínculo. Como é conversar? Você sente uma abertura? Sim, Renata, não vi. Esse não sabia nada do que estava acontecendo, porque isso é falta de vínculo, né? Mostra, você não sabia nada. É isso, as famílias que chegam até você com crime, ela não sabia nem o que estava acontecendo, nada do crime em si, nada. Elas estão completamente alheias. Na maioria das vezes, sim, tá? E tem outras vezes que parece que a família não quer ver. Olha, né? como isso é importante. Ela sabe que pode estar acontecendo. Que tem algo diferente, que tem algo errado. É estranho, né? Por exemplo, o seu filho, em pleno verão, tá usando moletom. Sua filha, em pleno verão, tá usando calça comprida, camisa comprida, porque tá escondendo as automutilações. Porque, inclusive, é incentivado até pelos criminosos. Dentro dos jogos, dentro de plataformas como o Discord, que eu acredito que o filho de vocês devem ter instalado, né? No celular, no computador, né? Que é o aplicativo que se usa para os gamers conversar, para os gamers se encontrarem, para os gamers conversarem sobre os jogos, para formarem grupos para jogar. E esses grupos que são formados, hoje em dia, têm sido utilizados para a prática de crimes horrendos. Tá? Já houve no Discord a abertura de palco, como eles chamam, para adolescentes tocarem fogo em um morador de rua. E isso ficar a quase 1 hora sem uma moderação do aplicativo, entendeu? Em rede ali, para aquelas crianças estarem vendo. Assistindo aquilo ali. Sem moderação nenhuma. Sem moderação. Eu peguei um caso agora, há pouco tempo, de uma adolescente de 14 anos, em que ela foi vítima de, como eles chamam, de palco, né? De uma sala de vídeo com mais de 200 espectadores para ela se automutilar para essas pessoas. Gente, eu não consigo normalizar essas coisas, assim, para mim é muito assustador, é a minha paciente, eu acompanho muita coisa, mas a cada vez que a gente conversa, a gente vai ficando mais horrorizada. Me conta uma coisa, detalhe esse palco para as mães saberem o que é o palco, ou seja, Perfeito. seu filho está sendo visto, colocado Perfeito. em uma sala, o que é esse palco? Pronto, então vamos voltar ao que a gente estava conversando atrás. Então, sua filha, né, ou seu filho, ele enviou aquela fotinha, e a partir daquela foto, ela vai começar a sofrer chantagem. Se você não me mandar mais foto, agora mais íntima, eu vou avisar para seu pai, eu vou avisar para sua mãe, eu vou colocar no ambiente da sua escola. Todas as pessoas vão saber que você está aqui fazendo exatamente o que eu estou mandando você fazer. Então eles que você é fácil, que você... E aí vai criar um terror na cabeça daquela criança, e a criança vai enviar cada vez mais fotos. E aí, já está na mão dele. Já está na mão dele. Aí, esse palco é o quê? Ele esse palco, essa criança... Exato. Aí, a partir desse momento que ele está trocando fotos, ele começa a criar grupos, ele começa a criar chats coletivos, né? Onde ele convida as pessoas e as pessoas entram naquele chat coletivo
e vão ver a menina fazendo o que ele mandar fazer. Então ela entra ao vivo e ele vai Ao comandando. vivo, por isso que é palco, porque são chats ao vivo, tá? São ligações, são chamadas de vídeo ao vivo, onde as pessoas estão conectadas e aquela criança está se infligindo todo tipo de violência que vocês possam imaginar. Detalhe alguns aí, porque as famílias precisam saber a automutilação, o que mais que esses criminosos exigem dessas crianças ali nesse palco, que tem outras pessoas assistindo. Vocês percebem o nível de sofrimento dessa criança? O que essa criança, o que eles incentivam aqui para essa criança estar fazendo nesse palco ao vivo, Renata? Pode. Introdução de objetos em partes íntimas. Nossa, gente. Né? E isso, dependendo da idade da criança, se for um menor de 14 anos, isso é considerado estupro virtual, tá? Então, são crimes realmente gravíssimos, são crimes de uma repercussão emocional para a criança que vai repercutir, eu acho que a vida inteira, né? Eu acho que a pessoa, ela pode até, depois de um tempo, conseguir entender e dissolver isso, né? Mas vai deixar marcas profundas, eu acho que a vida inteira. Então, é muito importante a gente estar atento ao que o filho está fazendo na rede, tá? E eu alerto assim, eu vou falar aqui 10 aplicativos para vocês, eu vou falar o Discord, eu vou falar o Roblox, eu vou falar o WhatsApp, eu vou falar o Instagram, eu vou falar o TikTok, aí vai surgir o Rave, vai surgir o Reddit, vai surgir, cada vez surge, eu posso falar 100 aplicativos, que amanhã surgiram mais 5, depois de amanhã vão surgir mais 10, então a dica que eu dou para vocês é: olhe o celular do filho de vocês. Porque agora tem esse tal de senso de liberdade, né, Renata? Não. Porque eu tenho que criar, com a educação positiva, a gente precisa respeitar as crianças e criar uma relação de respeito. Esse é o lema da educação positiva e eu apoio e eu oriento, mas a gente esquece que a criança precisa de proteção. Então, quando a criança diz o celular é meu particular, você não deve acessar, gente, isso não é respeito, isso eu preciso acessar porque eu preciso te manter protegido. Então, quem pensa aqui, muitas vezes, né, Renata, assim, vou dar o celular ao meu filho, agora quando eu chegar do trabalho eu vou descansar, tá muito enganado, né, Renata? Não. Por quê? Tem que fazer o quê, Renata? Eu acho que a gente conversou até sobre isso na sessão passada. Mas exatamente eu preciso levar isso abertamente, que aquilo foi muito... Porque é interessante, né, eu sou uma pessoa, eu trabalho durante o dia, eu estudo durante a noite, eu sei o nível de cansaço que nós mulheres temos, né? A nível de chegar em casa e já tá esgotado, né? De às vezes só pensar em dormir. E aí a gente acha que um celular facilita, né? Esse nosso descanso. Se a gente vai para um restaurante, se a gente vai para qualquer lugar e nosso filho está ali, pelo menos a gente está ali relaxado. Não, pelo contrário. O celular hoje significa um trabalho em dobro para a gente, porque além da gente ter que estar monitorando nossos filhos, a gente vai ter que estar pesquisando. É a dica que eu dou para vocês, tá? Quando vocês forem monitorar o celular do filho de vocês, o computador, não sei que aplicativo é esse, eu tenho um aplicativo novo, eu não sei o que é. E aí a tecnologia vai entrar de uma forma boa. Vá na IA. Ela dá todo... Ela te dá tudo. Ela vai lhe dizer o nível de segurança, o nível de moderação que tem ali do aplicativo, né? Da tecnologia de moderação, né? Para poder alguém controlar o que está acontecendo. Porque se o Discord tivesse moderação, não tinha como um vídeo durar quase 1 hora de uma violência daquela. Verdade. Então, vai estar indicado se tem controle parental, se tem permissão de você colocar limite de tempo, limite de uso, como é a classificação etária, né? Como é que é feita a identidade de seu filho, se é autodeclaração ou se ele vai comprovar a idade que realmente ele tem. Eu posso dizer que eu tenho 20 anos e eu tenho 13. Perfeito. Né? Se for autodeclaração.
Então, a importância desse estudar mesmo, tem que acessar Estudar. o celular de seu filho, Tem. o computador, já começar com essa consciência eu vou te dar um telefone. Gente, Maiana, se você pudesse, juntamente com a Renata, dizer qual é a idade ideal. A gente não está aqui para dizer a idade, mas quanto mais tarde, melhor, né, Renata? Eu concordo. Renata tem filho adolescente. 16 Senhora Marina. E assim, a gente percebe que quanto mais tarde, melhor. Até pela maturação desse cérebro, né, Renata? Total. E não só melhor para você proteger a nível de crime, para você proteger a nível cognitivo, né? Exato, porque a gente também esquece dessa parte, né? A parte emocional, a parte cognitiva. A gente tem livros aí hoje que mostra pra gente, né? A gente tem a Nação Dopamina, a gente tem a Fábrica de Cretinos Digitais, a gente tem livros que comprovam cientificamente o dano que o uso de telas tem causado a essa geração. E a consequência é essa, não. Ou seja, além dos impactos cognitivos e emocionais que se dá no excesso de tela, a gente tem um risco aqui desses crimes que podem acontecer dentro da estrutura da tua casa. Tem algum comportamento, sinais de comportamentos que são importantes e que os pais ignoram e que pode estar identificando aqui, Renata, que essa criança está sendo manipulada? Tem os sinais, como eu falei, né? Esse moletom. O moletom, né? Você usar roupas o tempo inteiro, roupa de manga, roupa comprida, porque você está escondendo ali lesões. Comportamento emocional, são crianças que na maior parte das vezes estão dentro do quarto, no computador, em tela, são crianças que não têm amigos, que não apresentam aquela vontade que é normal da criança, né? De interagir, de se relacionar, de brincar, são crianças que são tímidas, que são fechadas, que são isoladas. Essas crianças precisam de atenção. Então, o isolamento e o silêncio da criança aqui pode ser um dos maiores sinais para esse alerta. Aquela criança que é mais calada, aquela criança que não fala, que não expressa. Essa criança aqui é esse, por exemplo, o perfil que ele vai lá porque é uma criança mais introspecta, não está pronta para esse relacionamento externo. Então, ela se entrega a esse relacionamento com esse criminoso de maneira mais profunda e aqui esse crime vai acontecer. Perfeito. E se o pai está observando, estou conversando com meu filho, chego aqui na hora do almoço, na hora do jantar, a criança está sempre caladinha, não partilha o dia, não compartilha. Esse é um sinal aqui que essa criança... Perfeito. É exatamente isso. Por isso que eu falo, né, que hoje a gente tem dois perfis, né, de crianças e adolescentes. A gente tem o perfil da vítima e a gente tem o perfil do criminoso, tá? A gente tem o perfil do menor infrator. Então a gente tem o perfil da vítima, que é o perfil de uma criança isolada, de uma criança que não consegue conviver bem nem com os pais, nem com amigos, nem com familiares. É uma criança que realmente ela se isola até por uma vergonha que ela sente. De não saber se relacionar mais, né? E de estar vivendo aquilo. Ela se sente culpada em estar vivendo aquilo. Porque quem é abusado, ele entende que o erro é dele, né? Então tem a culpa. Então eu me isolo porque eu sou errado. Eu tô fazendo algo feio. Eu tô fazendo algo inapropriado, né? E uma criança que não tem ali uma capacidade de proteção nem de entendimento, porque a gente não tem ali a formação completa, né? A nível neural, ela vai se refugiar, ela vai cada vez mais se fechar e cada vez mais se tornar inacessível aos pais. A gente vê hoje, a gente saindo do crime, a gente vê hoje crianças... você pode me corrigir, mas eu vou botar surtando, né? Tendo crises emocionais, porque os pais tiraram o celular. Perfeito. Crianças tendo crises violentas, agredindo os pais, né? Por quê? Porque não tem mais acesso à rede social. E ali é um alerta. Porque ali não pode ser que ele não esteja tendo acesso à rede social a nível de jogo, a nível de internet, a nível de aplicativo, ou possa ser que ele não esteja tendo acesso para encontrar esse tipo de situação que ele já está vivendo.
e que de alguma forma ele não sabe como lidar ou como sair daquele tipo de situação. Como isso é perigoso, né, Renata? Isso é, nossa, isso é aterrador. E o que eu percebo é que eu posso trazer dados aqui, né? Por exemplo, nós somos o 4º país digital do mundo. Então, a quantidade de adolescentes na rede é gigantesca, né? A gente acessa muito, então. Muito. As crianças? As crianças acessam muito, os adolescentes acessam muito. Eles passam muito tempo na rede. Então, já que eles passam muito tempo na rede, existem 2 tipos de controle. Ou você controlar esse acesso à rede, de você impor limites de tempo, que eu acho que tem que ser feito. Eu não quero aqui entrar na educação de ninguém. Mas, por exemplo, minha filha, para ter o celular dela, eu conversei com ela. Filha, você pode ter seu celular. Só que é o seguinte, você não tem privacidade. Porque acima da sua privacidade está a sua segurança. Perfeito. Gente, essa frase, acima da sua privacidade está a sua segurança. Percebe? Então a gente vê muito, e precisa respeitar. Gente, precisa manter essa criança, esse adolescente seguro, né? Pois é, exatamente. Então ela sabia que eu ia acessar o WhatsApp, que eu ia acessar o Instagram, que eu ia controlar o perfil dela, que eu ia controlar o WhatsApp dela, que eu ia ver quais são os aplicativos que ela instalou e que me avisam, porque existe um controle parental, existe aplicativos que você pode colocar no celular do seu filho, avisando todo o aplicativo que ele instala, tá? Então busque essa informação também. Bote controle parental para saber o que seu filho está acessando, quanto tempo de tela ele está. Monitore seu filho. Não ache que... Eu acho que a educação, como você falou, positiva, ela veio para várias coisas a nível a nível bom, a nível de conexão, de tudo isso. Mas ela também pecou no excesso de liberdade que é dado para as crianças, né? Entendeu? A gente saiu de uma geração que era controlada para uma geração que é permissível tudo e não pode. Criança precisa de controle. Acho que as pessoas não sabem aplicar o limite da educação positiva da maneira que precisa ser aplicada. A gente não sabe aplicar limite com amor. O limite ou é a castração total, mas o limite com amor a gente tem dificuldade. Então terminou virando uma sociedade completamente permissiva. Né? Exatamente. Fala um pouquinho, Renata, da mudança desses criminosos. Porque antes era o adulto que entrava e fazia esse tipo de crime e hoje se virou jovens que fazem esse tipo de crime, por exemplo. A gente estuda muito para entender, né, o porquê dessa mudança de comportamento. Você não tem um controle etário. Essas plataformas, elas não... É autodeclaração. Então, se você dá um celular para o seu filho e você não coloca um controle parental, ele vai acessar ali o que a imaginação dele for deixando. Então, se ele vai para o YouTube assistir aqueles videozinhos que toda criança assiste, né? E ele assiste esse vídeo infantil através do seu perfil de um adulto, daqui a pouco pode aparecer um vídeo que você assistiu. Verdade. Ou que alguém assistiu. Ou uma indicação de alguma coisa. Ele vai clicar, ele vai ver. Então, o que está acontecendo com essa geração? Eles estão normalizando a violência, porque não é só vídeo pornográfico, são vídeos violentos, então a violência está sendo normalizada e o sexo está sendo visto de uma forma completamente fora da realidade. São os vídeos de sexo mais bizarros da face da Terra. Não é o sexo que a gente está acostumado a fazer, o natural de um relacionamento. É o sexo de 3, 4, de cabeça para baixo, plantando bananeira, com violência, algo que a pessoa está batendo na outra. Então, assim, aquela criança, ela vai construir uma imagem de violência e uma imagem sexual de uma forma completamente desvirtuada da realidade. E ela vai repassar para frente, porque quem se sofre o traumatiza. Exatamente. E por isso teve, então, essa transição. Exatamente. Renata. Então, os adolescentes, eles passaram a tratar as colegas dessa forma. Não é à toa, né? Não é à toa o estupro coletivo que a gente viu agora há pouco tempo. E que isso não é a primeira... Infelizmente não vai ser a última. E não vai ser a última. A gente recebeu agora um informe de um grupo de WhatsApp em uma escola onde os meninos foram suspensos, que tinham, assim,
top 10 das meninas mais estupráveis. Meu Jesus. São adolescentes. São adolescentes que precisam de Gente, eu tô com cara chocada. educação, que precisam de controle. A gente, como sociedade, precisa despertar. A gente precisa trazer esses adolescentes de volta a um contexto real. Eles estão vivendo um mundo... Eu não vou nem chamar distópico, porque eu acho que a distopia às vezes entra na fantasia, né? E aqui é uma distopia a nível violento, a nível absurdo, entende? E quando eu dou as palestras, quando a gente vai na escola, eu faço isso junto com minha chefa, né? Que é minha parceira de trabalho. E a gente vai nas escolas, a gente conversa muito isso, que a gente precisa, pelo menos, alertar. Não para eu abrir o sistema e ter menos casos apenas, né? Porque eu não tenho nem como, eu não tenho um braço para fazer isso. Mas é porque ali são crianças, são vítimas. Quando eu abro aquilo ali que eu olho, eu falo, meu Deus, olhe quantas crianças estão passando por situações que vão marcar para sempre a vida. São famílias destruídas ali. Totalmente. Teve algum caso, Renata, que foi muito profundo assim, que tipo, te marcou e que deu aqui umas sessões de terapia aqui pra... Deu sessões. Algum caso assim que você lembra, sem identificar ninguém, claro, mas algum caso que você olhou e disse assim, meu Deus, que caso é esse? Sempre casos que envolvem uma produção de um abuso de pais e mães são chocantes, porque o que a gente espera de um pai e de uma mãe é proteção. Não ser o mais alto grau de violência, né? Então, esses casos são muito chocantes e são muitos, não são poucos. Familiares, né? Então, é o que eu falo. Não vamos descuidar do mundo real, tá? O mundo real ainda existe. Eu posso falar aqui, eu fui vítima. Eu fui abusada por meu professor de matemática, tá? Então, os casos reais existem sim. Então, a gente tem que ficar atento. Eu, hoje, depois de quase 50 anos de idade, que a gente consegue respirar e entender tudo o que aconteceu com a gente. Então, sim, proteja seus filhos, tá? Não é fácil. Se resolve, mas não é fácil. Se você pudesse, Renata, deixar alguma frase, alguma palavra para mudar definitivamente a forma como esses pais podem proteger essas crianças dos crimes, o que você falaria? Seja o adulto de confiança de seu filho. Esteja presente na educação dele. Por mais cansado que você esteja, por mais esgotado que você esteja, seja parceiro dele. Faça ele confiar em você. Não deixe ele ser alvo fácil para esses criminosos. Não deixe ele ter um buraco existencial, ou para ser alvo, ou para ser um desses criminosos. Porque eu tenho me assustado muito, e olha que eu já vi muita coisa, com a quantidade de adolescentes que têm sido os algozes de colegas de sala, de ex-namoradas, é algo que assusta. O nível de violência dessas crianças, desses adolescentes, o nível de crueldade com que eles têm feito, né, que eles têm feito na rede, é algo de você parar e falar, a sociedade está adoecida. E a gente precisa. A gente precisa mudar, a gente precisa acordar, a gente precisa entender o que está acontecendo com os nossos filhos. A gente precisa de terapia e nossos filhos precisam de terapia. Você me perguntou sobre um caso chocante, eu acho que pode ser até, né, deixar aqui como exemplo, que quando acontece o abuso, não é só a criança que precisa de terapia, tá? O adulto precisa também. Eu tive um caso agora de uma criança que eu conhecia, em que ela participou de um desses palcos. Ela foi uma criança que ela se automutilou. Ela foi uma criança que eu conheci com 5 anos de idade e agora eu presenciei isso, né? Ela, com vários cortes, ela sofreu estupro virtual também
E agora, há pouco tempo, depois que a gente conseguiu encontrar os criminosos, depois que a gente identificou, essa criança voltou a ter acesso ao celular. Essa criança voltou a sofrer a mesma coisa. Então, assim, é só a criança que está adoecida? Não. Os pais estão adoecidos. Eles precisam, né? Eles precisam também de um suporte psicológico, né? Então, a gente precisa, coletivamente, perceber o que está acontecendo e agir. E agir da forma mais, eu acho que da forma mais consciente, da forma mais potente, porque precisa mudar. E rápido, né, Renata? Rápido. Eu percebo muitas vezes que a gente entra num lugar de defensiva. E mães, pais, vamos agir, né? A gente entra num lugar de defensivo porque a gente às vezes não quer enxergar feridas que faziam parte da nossa infância, né? Renata fala do abuso, né, que ela sofreu. Eu também já fui vítima. Então, a gente que passa por uma situação como essa, a gente faz de duas formas, gente. E eu aqui, como psicanalista, preciso dizer para você, ou você abusa, ou você é abusado, né? Então, a gente precisa olhar para isso, ou então você entra numa negativa do abuso que não faz parte, porque você não quer enxergar o seu. Então você termina viabilizando que um criminoso entre na sua casa porque tem, por exemplo, uma história de abuso na sua família. Então, vamos todo mundo, né, entender fazer esse movimento mesmo, entender que dor é essa, fazer esse movimento de percepção de tipo, as coisas não estão circulando bem aqui em casa e a gente precisa definitivamente arregaçar as mangas e buscar a cura. Este foi mais um episódio do podcast Conversas que Curam, porque quando a verdade encontra espaço, a cura começa.